É hora É hora É hora de boas notícias. de boas notícias. de boas notícias. Um ano de grupo familiar do Ministério Pão da Vida em Recife. As reuniões foram especiais, sempre marcadas pela presença de Deus, um ambiente agradável e, apesar da simplicidade da garagem, foi um lugar onde tivemos o compartilhamento de experiências maravilhosas em Cristo Jesus. Aprender sobre justiça de Deus, sobre as verdades da obra da redenção em Cristo, foi maravilhoso. Queremos agradecer a todos que puderam participar conosco durante esse um ano. Um ano de experiências agradáveis, um ano de crescimento, um ano de manifestação da glória e da grandeza de Deus. Esperamos que depois da pandemia possamos voltar com as nossas reuniões presenciais e, é claro, não vai faltar aquele lanche saudável. Eu sei que algum de vocês vai acabar trazendo uma coxinha e um refrigerante, mas nós vamos insistir, vamos fazer as caminhadas e vamos expandir essa mensagem poderosa do Evangelho que transforma vidas. Sim, o Espírito Santo vive e habita dentro de nós. Parabéns, grupo familiar, que Deus abençoe a todos. Vamos lá, gente, está na hora da palavra de Deus sendo a nossa boa notícia do dia. Eu sei que você estava esperando por esse momento e hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo. Nós vamos ter um olhar diferenciado a respeito do filho pródigo para que Deus possa ministrar algo especial, uma boa notícia que vai transformar a nossa visão a respeito de Deus e da sua palavra. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 15, verso 11, que diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Até aqui, vamos fazer uma reflexão nesse momento? Muito bem. Nós percebemos que um homem possuía 2 filhos. O mais moço deles, olhando para a realidade do pai, ele resolve se aventurar. A verdade é que ele estava na casa do pai, mas talvez não se visse parte de tudo que estava acontecendo ali. Muitas pessoas frequentam a casa de Deus durante algum tempo, mas por algum motivo elas não se sentem parte das coisas que estão acontecendo ali. Elas não se sentem parte, elas olham tudo ao redor e não conseguem se imaginar como parte de tudo que está acontecendo ali. E assim aconteceu com esse jovem que pede a sua antecipação da herança para poder fazer da sua vida o que ele quisesse. A verdade é que esse jovem, como muitas pessoas que nós conhecemos hoje, talvez você que esteja assistindo esse vídeo, todos nós desejamos autonomia,
desejamos dizer aquilo que a gente falava quando era adolescente: eu sou dono do meu próprio nariz, quem manda na minha vida sou eu é que tomo as decisões. Bom, esse cara vai exatamente nessa direção. E ele diz assim: eu quero pegar o meu dinheiro, a minha herança, e quero fazer o que eu quiser com ela. E o pai deixou que ele seguisse o seu caminho. Note bem que às vezes nós fazemos escolhas e Deus nos permite andar de acordo com as nossas escolhas. Nós fazemos opções de nos afastar da casa e da presença de Deus, e Deus não amarra uma bola de ferro no nosso pé para nos proibir. Ele deixa que a gente siga dentro das escolhas que nós fizemos. Então, cada pessoa é responsável pelas suas próprias escolhas. Não podemos fazer escolhas e depois culpar a Deus pelas escolhas que nós fizemos. Nós, às vezes, decidimos andar por caminhos que Deus não deseja que a gente caminhe, porque Ele é um Pai amoroso que nos ama, mas Ele respeita a nossa decisão. Bom, esse jovem se afasta, vai viver dissolutamente, é o que o texto diz, né? Ele vive dissolutamente, e depois de ter consumido tudo, ele gasta tudo que ele possuía, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Outra coisa importante haverão tempos difíceis. Em toda a história mundial, momentos difíceis surgiram, momentos de crise econômica, momentos de pandemia, momentos de dificuldade, momentos de aperto. E os momentos de dificuldade, os momentos de aperto fazem parte da história das nossas vidas. Mas veja bem, se esse menino não tivesse se afastado da casa do pai, ele teria passado por essa mesma situação de uma maneira diferente. Então o que acontece com ele? Ele começa a passar necessidade, então ele vai e se agrega a um cidadão daquela terra, e este manda ele para os campos para guardar porcos. A pergunta que eu faço nesse momento é: quando vem a crise, quando vem a dificuldade, com quem você está se agregando? Com quem você está se juntando? A quem você está pedindo conselho? Talvez as pessoas para quem você está pedindo conselho são pessoas que estejam dando conselho semelhante para você. Estão colocando você numa situação de guardar porcos, de fazer coisas que você rejeitou a vida toda, de negar princípios que você defendeu a vida toda e que agora, no tempo da crise, porque você se juntou com pessoas que não querem o seu bem, você resolve dar ouvido a essas pessoas e elas conduzem você para uma mentalidade de guardar porcos, uma mentalidade que nega Deus, que nega a glória de Deus, que se lança numa proporção terrível para coisas que você sempre rejeitou, que você sempre negou, que você nunca quis. Tudo isso por conta de uma decisão de se afastar da casa do Pai, de não se ver na presença de Deus como ele desejava. E aí, a situação é tão crítica, a situação é tão difícil que esse jovem chega a desejar a comida dos porcos. Você já imaginou que situação difícil? Mas aí ele percebe o que está acontecendo, ele faz uma reflexão, e em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 17, diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Bom, como é que você vê Deus? Você vê Deus como um patrão ou como um pai? Esse rapaz tinha passado um bom tempo na casa do pai, mas ele não conhecia o coração do seu pai. Muitas pessoas passaram algum tempo dentro de estabelecimentos religiosos, ouvindo sobre a religião que falava de Deus, mas sem jamais conhecer a Deus. Tem muita gente falando de Deus sem conhecer a Deus.
falando do que não sabe, anunciando para outras pessoas algo que ainda não entende. Para você conhecer Deus, você não pode só ouvir falar dele. Você não pode apenas basear o seu conhecimento em textos que você leu ou em coisas que você viu os homens que representam a Deus na terra fazendo. Você precisa experimentar Deus por sua própria decisão. Você precisa falar com ele, se lançar a conhecê-lo. Esse rapaz, ele tinha vivido na casa do seu pai, mas não conhecia o coração do seu pai. E olha como é que ele resolve voltar. Ele decide dizer o seguinte: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me, me recebe, mas trata-me como a um dos seus trabalhadores. Tem muita gente que tem andado na presença de Deus, mas que entende Deus como um patrão. Entende Deus como uma agência de emprego que está interessado só em tomar o seu talento para usar na igreja. Olha, deixa eu dizer para você uma grande e ótima notícia. Deus é um Deus de amor. Ele não está em busca dos seus talentos. Deus não é uma agência de empregos que quer contratar você e tirar tudo de você. Não, Deus encheu você de dons, de habilidades e de talentos para que você frutifique na terra, para que você seja um filho amado que representa a glória dele na terra, através das artes, através da matemática, através da ciência, de aulas, através do esporte, seja qual for o talento que você recebeu, esse talento glorifica a Deus, esse talento exalta a Deus, esse talento fala da glória e da grandeza de Deus. Mas Deus não está interessado em tomar o seu talento como um patrão que vai sugar a sua energia, não. Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar, para nos tornar filhos e não trabalhadores empregados. Preste atenção nisso, que isso é muito importante. O filho resolve voltar para a casa do pai, mas a perspectiva dele como pecador, a perspectiva dele como alguém que se afastou de Deus é: eu preciso voltar para a casa do meu pai para que eu seja um dos servos, para que eu seja um dos trabalhadores. Ele se via nessa condição. E talvez você que se afastou, ou você que inclusive tem frequentado a igreja, tem frequentado as reuniões, você acha que tudo na sua vida é fazer o serviço da igreja. Mas perceba bem, para fazer o serviço de Deus, antes de mais nada, você precisa ter um relacionamento com Ele. Primeiro, você entrega a sua vida a Deus por meio de Jesus Cristo. Se envolve com Ele no meio de um relacionamento. Ele concede a você uma identidade de filho. Ele faz você, através do Espírito Santo, se entender como filho de Deus. E quando você se entende como filho de Deus, Ele desperta você, através do Espírito Santo, nessa identidade de filho. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E entendendo que é um filho de Deus através do Espírito Santo, você percebe de que maneira você pode servir, fluir, para que a glória seja dada ao seu Pai, ao seu Deus, e para que todas as pessoas conheçam o amor de Deus através da sua vida, que manifesta a glória de Deus em todo lugar. Mas Deus não é dono de uma agência de emprego. Versículo 20, Lucas 15, verso 20 diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Deus é um Deus cheio de amor, e esse amor já foi revelado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá em Romanos você vai encontrar essa citação. Deus não esperou você se purificar para enviar Jesus para morrer no seu lugar ou no meu lugar. Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Qual era o objetivo dele? Reconciliar toda a humanidade consigo mesmo por meio do sacrifício de Jesus. O Pai
nessa parábola, corre e abraça e beija o filho. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Há necessidade do reconhecimento do pecado, do erro, da falha diante do Pai. Você e eu precisamos confessar diante do Pai e dizer: Pai, eu pequei contra ti, eu falhei, eu vivi de forma dissoluta, eu me afastei da tua glória e da tua presença, mas eu quero me reconciliar. E o Pai vai abraçar você, vai perdoar você. Você que se arrependeu, obviamente, tem que haver arrependimento. Essa é uma boa notícia. Quando há arrependimento, verdadeiro arrependimento, desejo de mudança de vida, o Pai abraça você. Ele vai dar a você agora uma identidade que não é uma identidade de um empregado, não é a identidade de um trabalhador. Ele vai dar para você a identidade de filho. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu como um filho, põe a ele um anel no dedo, que é a autoridade que um filho tem, e calce ele com sandálias nos pés, porque ele está apoiado na adoção que foi feita através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É isso que Deus deseja fazer com cada um de nós. Ele deseja nos dar uma nova identidade por meio de Jesus Cristo. Não uma identidade deturpada que nos permite fazer associações erradas, que nos leva a uma condição de desejar a comida dos porcos. Olha, Deus não desejou que ninguém andasse em miséria, que ninguém andasse com a mente deturpada, mas as pessoas se afastaram de Deus e por isso foram levadas a essa condição de ter a mente deturpada. O desejo de Deus é corrigir essa anomalia, aproximando o homem da presença dele por meio de Jesus Cristo e concedendo a ele uma identidade que não é uma identidade de funcionário. O seu crachá não vai ser um crachá de funcionário na presença de Deus. Ele vai olhar para você e vai ver você vestido como ele. Coloque nele a melhor roupa. Coloque nele o anel de autoridade da família e sandálias. Quando Deus olhar para você através de Jesus Cristo, ele vai ver a sua identidade de filho. E eu e você precisamos nos aproximar de Deus para entender nele a nossa identidade de filhos muito amados de Deus. Muito bem, essa é a boa notícia de hoje. Deus nos amou de tal maneira que Ele, por meio de Jesus Cristo, resolve perdoar os pecados de todo aquele que se arrepender, todo aquele que buscar a Deus com um coração sincero e invocar o nome do Senhor será salvo e vai ter direito a uma nova vida. Como empregado? Não. Com uma identidade de filho. Se você ainda não entendeu o que era andar na presença de Deus com uma identidade de filho, talvez você comece a sofrer e, culpando a religião, deseje se afastar do lugar onde você está. Mas a presença de Deus é o seu lugar, um filho amado. Descanse o seu coração na presença do Senhor e deixe Ele ministrar paternidade para você, adoção. É desse abraço, é desse perdão, é dessa voz de pai amado, perdoando e abraçando o filho que você precisa. Foi isso que você sempre quis e é isso que Deus está disposto a derramar. Deus te abençoe, encha o teu coração de paz e de grande alegria, em nome de Jesus. Aleluia.
amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Se eu passar, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Eu queria dizer para você algo, que talvez você esteja num momento bem difícil, um momento de dúvida, um momento de dor, um momento de desesperança, mas Deus ama você. Deus ama imensamente você. E Ele está disposto a ministrar esse amor ao teu coração. Ele está disposto a ministrar essa graça para você. Tudo já foi feito através de Jesus Cristo. E você agora só precisa entender que Deus em nenhum momento chamou você na nova aliança para ser um servo. Na nova aliança você foi chamado para ser um filho. Na nova aliança você foi chamado para receber um abraço de um pai amoroso que te ama muito, que quer adotar você. Deus não abriu uma agência de empregos para contratar um novo funcionário. Deus abriu um processo de adoção por meio de Jesus Cristo, onde pessoas que eram escravos do pecado e da morte, lavados agora pelo sangue de Jesus Cristo, lavados agora pelo sangue de Jesus Cristo, pudessem viver como filhos amados de Deus. Descanse, descanse poderosamente nos braços do teu Pai, nos braços do teu Deus, que te ama com amor inigualável. Vamos declarar mais uma vez: em teus braços? Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Muito bem, pessoal. Esse foi a Hora de Boas Notícias de hoje. Eu espero que você tenha se alegrado, que o seu coração tenha se fortalecido
com essas palavras de esperança, com testemunho, com a música, com tudo que aconteceu, que você tenha uma semana poderosa, cheia da presença de Deus, uma semana de notícias agradáveis, de muita alegria no seu coração e de relacionamento com Deus. Lembre sempre que Deus te ama e Ele, nesse exato momento, está com o ouvido bem pertinho para ouvir tudo que você tem para dizer. Fale com Ele agora. Deixe Deus participar da sua vida. Bom, até o próximo vídeo da Hora de Boas Notícias. Um grande abraço para você e para sua família. Que seja a sua vida uma vida ultra mega power.